Projeto Integrador número 5. Com o tema: o ensino de matrizes na educação de jovens adultos através da resolução de problemas. Esses são os alunos participantes. Devido à pandemia do Covid-19, o formato do nosso projeto continua online. Em função disso, nós criamos um modelo de aula simplificado que fala sobre o dia a dia para auxiliar no ensino desses jovens adultos. Vamos à nossa aula? Aqui é a capa, da aula do projeto integrador. Estudo de matrizes. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato MN, onde M representa o número de linhas na horizontal e o N o número de colunas na vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Vamos a um exemplo. Vendas dos bolos de uma confeitaria do primeiro bimestre de um ano. Observem que nós temos 3 colunas: produto, janeiro e fevereiro. No produto nós temos bolo de chocolate e bolo de morango. Referente ao mês de janeiro, sobre o bolo de chocolate nós tivemos 500 e no mês de fevereiro 450. Já o bolo de morango, em janeiro nós tivemos 450 e em fevereiro 490. Como eu havia dito antes, nós podemos representar a matriz com parênteses, que é esse primeiro, ou barras, que é esse segundo, e além disso também podemos utilizar o colchetes. Elementos de matrizes. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer representada por M, X, N é composta por elementos A e J, em que I representa o número de linha e J o número da coluna que localiza o valor. Vamos continuar com o exemplo da confeitaria. Aqui nós temos uma tabela. Vocês podem observar que o A11, se eu voltar aqui na coluna anterior, se refere ao bolo de chocolate, que é a linha 1, e a coluna de janeiro, que é a coluna 1 também. Quando eu falar A12, eu vou falar do bolo de chocolate, porém eu estou falando da coluna 2, que é de fevereiro. Se eu falar A21, eu vou falar que é o bolo de morango, referente à coluna de janeiro, que é 450. E se eu falar A22, eu estou falando de 490. Vamos voltar lá. Aqui eu tenho também o detalhamento dessa explicação, certo? Operações entre matrizes. Adição de matrizes. Uma matriz é obtida pela soma dos elementos de matrizes do tipo. Esse é mais um exemplo. A soma entre os elementos da matriz A e B produz a matriz C. Então vamos lá. Se eu tenho uma matriz de 1, 3, menos 1 e 0, que é a minha matriz A, mais a minha matriz B, que é 2, 0, 3, menos 1, aqui representa B. Então vai ser igual, eu vou pegar o 1 mais 2 e vou somar, vou pegar o 3 mais 0 e vou somar, vou pegar o menos 1 mais 3 e vou somar, e vou pegar o 0 menos 1 e vou somar. E aqui vai ser a minha matriz C, que é o resultado. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. Menos 1 mais 3, 2. 0 mais menos 1, menos 1.
certo? Vamos seguir. Exercícios. Para fixar o que foi aprendido até agora. Dado as tabelas abaixo, que descrevem os resultados obtidos em uma pesquisa feita em uma escola para identificar a origem étnica de seus alunos, aqui nós temos a primeira tabela, origem étnica, meninos e meninas, branco e negro, com as suas devidas quantidades, e a segunda tabela, que também é origem étnica, meninos e meninas, branco e negro, com as suas devidas quantidades. Nesse exercício, eu vou querer saber, primeiro eu quero transformar as duas tabelas em matrizes. Esse é o resultado. É só pegar as informações e colocar dentro de colchetes ou parênteses ou barras, certo? Observem aqui as matrizes novamente. O 180, o 115, o 67 e o 52 são uma matriz. 125, 103, 86 e 89 são outra matriz. Estão aqui. Uma refere-se ao Fundamental 1 e a outra ao Fundamental 2. Precisamos saber quantos alunos ao todo temos na escola. Faça essa questão utilizando a adição de matrizes. Então, nós vamos somar. Eu vou pegar aqui as duas matrizes de Fundamental 1 e Fundamental 2 e vou somá-las aqui embaixo. Então, 180 mais 125, que é igual a 305. 115 mais 103, que é igual a 218. 67 mais 86, que é igual a 153. 52 mais 89, que é igual a 141. Agora, nós vamos para a última questão. Agora que você sabe a quantidade total de alunos, monte uma tabela com esses dados. Então, eu vou criar uma nova tabela, simplificando o Fund 1 e o Fund 2, já com seu total de valores. Então, eu vou colocar lá na primeira coluna, origem étnica, que é onde eu vou ter a representação dos itens, né? Depois eu vou ter a quantidade de meninos total e a quantidade de meninas total. Ok? É um exercício super simples, é uma matéria simples e demonstrando dessa forma dinâmica, a nossa intenção é que facilite o entendimento desses alunos. Conclusão. Vamos finalizar essa apresentação com essa frase da Isilda Lafin, porque nós concordamos que existe realmente um desafio de ensinar, de aprender, porém não existe limites para isso. O maior desafio é reconhecer que não tem limites para aprender. Na educação encontramos soluções independentes da idade. Quando crianças, sonhamos em aprender, porém quando jovens e adultos, aprendemos a sonhar e a querer. Agradecemos a sua atenção e finalizamos essa apresentação. Muito obrigada.